Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série acerca da doutrina de batismos, conforme está escrito em Hebreus capítulo 6, verso 2. Nas duas primeiras gravações, na primeira gravação nós meditamos sobre o batismo do novo nascimento, e na meditação anterior, na gravação anterior, nós meditamos sobre o batismo nas águas. Agora vamos meditar no batismo com o Espírito Santo, no sentido de revestimento de poder. Amém, queridos? É muito importante nós diferenciarmos o batismo do novo nascimento do batismo com o Espírito Santo com relação a revestimento de poder. Amém? É muito importante nós compreendermos isso, porque Jesus ele falou para os seus discípulos, depois que eles nasceram de novo, porque quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, em João capítulo 20, verso 22, ele assoprou nos seus discípulos e eles nasceram de novo ali de fato, receberam o Espírito Santo. Mas mesmo com o novo nascimento, mesmo tendo recebido a habitação do Espírito Santo, Jesus falou para eles não se ausentarem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Opa, então tem uma diferença de novo nascimento para revestimento de poder. Amém, queridos? Então, é exatamente isso que nós vamos meditar hoje, acerca do batismo com o Espírito Santo, com a evidência, a comprovação de que fomos revestidos com esse poder é o falar em línguas. Amém, queridos? Vamos ler aqui Atos capítulo 10, versos 44 a 48. E dizendo Pedro ainda estas palavras, Pedro na casa de Cornélio, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre eles também, sobre os gentios. O dom do Espírito Santo. Que dom do Espírito Santo é esse? Ele continua. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então, o dom do Espírito, esse dom aqui, especificamente falando, é para todo aquele que crê. Amém? É diferente do dom de variedade de línguas, queridos. Não se confundam com falar em línguas com variedade de línguas. A variedade de línguas não é para todos, mas o dom de línguas, que é o falar em línguas normalmente, é para todo aquele que crê. Falarão novas línguas. Então, eles receberam o derramar do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Interessante que aqui eles receberam o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, antes mesmo do batismo nas águas. Muito interessante. E verso 48 de Atos 10, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por mais alguns dias. E dentro do mesmo contexto, no capítulo anterior, Pedro estava se justificando para os da circuncisão, explicando para eles o que aconteceu na casa de Cornélio com os gentios. Atos 11, versos 15 e 16. E quando comecei a falar, Pedro explicando para os irmãos da circuncisão, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. E no princípio nós sabemos que eles foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. Então, igualzinho aconteceu com eles, aconteceu na casa de Cornélio. E aí, Pedro se lembrou do dito do Senhor, quando ele disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, esse batismo com o Espírito Santo é exatamente o batismo do revestimento de poder, o dom do Espírito Santo derramado, e a evidência clara e evidente é o falar em línguas. Amém, queridos? Vós sereis batizados com o Espírito Santo. Foi o que o Senhor Jesus prometeu. Marcos capítulo 1, versos 7 e 8. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu,
do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, Jesus Cristo, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E foi exatamente esse texto que Pedro lembrou, que também Jesus disse isso também, de que vós serias batizados com o Espírito Santo. Então, meus irmãos, está claro aqui que esse batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Amém? Então, vamos ler aqui o texto de Atos, capítulo 2, versos 1 a 4. Antes, vamos ler Atos, capítulo 1, verso 5. Jesus falou: não se ausentem de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, batizados com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Aí ele continua: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, João Batista falou acerca disso, e Jesus, depois de ressurreto, ele falou, prometeu isso para os seus discípulos. E Pedro se lembrou dessa palavra de Jesus. E com certeza ele também sabia acerca de João Batista, que havia prometido isso. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então eles já haviam nascido de novo e já tinham sido inclusive batizados nas águas. Agora eles estão aguardando a descida do Espírito Santo, terceiro batismo. Amém? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, Atos 2, a promessa se cumpriu. Estavam todos unanimemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha o detalhe. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, as línguas que nós falamos, queridos, são línguas como que de fogo. E nós precisamos manter esse nosso altar, queridos, pegando fogo todos os dias. Levíticos capítulo 6 está escrito que o fogo deve arder continuamente sobre o altar. Não pode se apagar. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, nós vamos ler daqui a pouco, ele dizia para a igreja dos Coríntios que orava mais em línguas do que todos eles juntos. Orai sem cessar. Meus irmãos, como é que nós oramos sem cessar? Como é que nós temos um estilo de vida de oração? Orando em línguas. Porque nós podemos orar em línguas sem a nossa mente participar. Nós vamos ler aqui que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. A mente não participa. Então nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, para que nós possamos falar no nosso dia a dia. É muito importante compreendermos isso. Pararmos de dar atenção para outros irmãos que falam, não, essas línguas eram línguas estrangeiras. Meus irmãos, para com isso. Não seja ignorante a esse ponto. Os discípulos falavam em línguas e o Espírito Santo interpretava de forma sobrenatural para cada um na sua língua materna. Os discípulos falavam em línguas normalmente, mas o Espírito Santo interpretava as línguas. O dom de interpretação de línguas estava acontecendo no dia de Pentecostes. E eles ouviam falar na sua língua materna acerca das grandezas de Deus, queridos. Quando nós falamos em línguas, nós falamos das grandezas de Deus, mistérios com Deus. Amém, queridos? Esse é o batismo com o Espírito Santo, de revestimento de poder. Essas línguas como que de fogo devem estar acesas dentro do nosso altar, do nosso interior, todos os dias, queridos. Porque é uma conexão perfeita de espírito para espírito. É uma oração perfeita, meus irmãos. Quando nós oramos em línguas, nós oramos de forma perfeita. Vamos ler aqui os benefícios do falar em línguas? 1 Coríntios 14, eu vou ler alguns textos para que possamos compreender como é importante falar em línguas. Mas, Wagner, o apóstolo Paulo disse que quem profetiza é superior ao que fala em línguas. Entretanto, o apóstolo Paulo ele falou isso num contexto de culto público. No culto público, é óbvio que quem profetiza é superior.
ao que fala em línguas. E quem fala em línguas, a menos que haja intérprete, para que a igreja seja edificada. É nesse contexto. Porque o falar em línguas e profetizar estão no mesmo patamar de importância. Mas no culto público não devemos ficar falando em línguas à torta e à direito sem que haja intérprete. Deve haver ordem no culto. Se falar em línguas, tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, fique calado, falando consigo e com Deus. É aí que nós vemos as bagunças nas igrejas. Pessoas no púlpito falando em línguas sem interpretação. Pessoas nas igrejas rodopiando, pulando, falando em línguas. Essas línguas são do Espírito? São. Mas estão como meninos. Ou vocês acham que a igreja dos Coríntios ficavam falando em línguas não era do Espírito? Claro que era do Espírito. Ah não, são línguas de Satanás. Opa, calma aí. Tudo bem, Satanás ele pode possuir alguém e essa pessoa falar em línguas como imitação. Mas na prática mesmo, nos cultos, eu creio, meus irmãos, que a língua estranha é de Deus mesmo. Só que estão usando a ferramenta de forma inadequada. Porque o espírito dos profetas estão sujeitos a eles mesmos. Então nós podemos nos controlar, sim, queridos. Quantas e quantas vezes eu estou ensinando para os irmãos aqui, meu coração se enche, me dá uma vontade imensa de falar em línguas, mas eu me seguro. Por quê? Não vai edificar você, ainda vai te escandalizar. Aliás, vai escandalizar outros, né? Se você é batizado com o Espírito Santo, não vai te escandalizar. Amém, queridos? Então, nesse contexto, o apóstolo Paulo estava falando lá com a igreja. Quer falar em línguas? Fale sozinho, porque é importantíssimo falar em línguas, mas no seu devocional com Deus. Vamos ler? A importância do falar em línguas. Fomos batizados? Nós temos que falar, meus irmãos, todos os dias da nossa vida como estilo de vida. Isso faz toda a diferença. Nós ficamos mais sensíveis e mais conscientes do mundo do Espírito quando nós temos um estilo de vida de orar em línguas. Só quem ora em línguas sabe disso. Só quem ora em línguas entende o que eu estou falando. E de fato, as coisas do Espírito não vão nos escandalizar, porque estamos num ambiente espiritual. 1 Coríntios capítulo 14, 4 e 5. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Olha aí. Ou seja, se eu falo em línguas, eu estou me construindo. Queridos, nós somos, em essência, espírito. Esse corpo aqui é apenas uma casca. O nosso ser de fato, verdadeiro, é espírito. Então quem ora em línguas edifica o seu próprio espírito. Edifica-se a si mesmo. Amém? Mas o que profetiza, profetiza a igreja. Amém? Eu quero, olha só como o apóstolo Paulo escreve, e a gente não presta atenção. Eu quero que todos vós faleis em línguas, porém, muito mais que profetizeis. Ele vai explicar por quê. Porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Entendeu? É o mesmo patamar. Só que, com relação ao culto público, se eu falar em línguas, tem que ter um intérprete para que a igreja possa ser edificada. Porque se eu falo em línguas sem interpretação, ninguém vai entender nada. Eu estou sendo edificado, meu espírito, mas eu não estou edificando a igreja. Está compreendendo por que o apóstolo Paulo fala que quem profetiza é superior? Porque agora, se falo em línguas e há intérprete, é o mesmo patamar de profecia. Lemos aqui. Agora, profetizar é superior do que falar em línguas sem interpretação. Agora, não quer dizer que se você ora em línguas, consiga com Deus, não é importante. É indispensável, meus irmãos. Construção, edificação. 1 Coríntios 14, 10. Vamos pulando aqui. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação, num contexto de falar em línguas. Então, se eu falo em línguas e não estou entendendo, a minha mente é infrutífera, isto não quer dizer que eu estou jogando palavras ao vento. Não. Nenhuma voz é sem sentido. Todas elas têm uma significação. Ou seja, se eu oro em línguas, ainda que minha mente não participe, eu estou falando das grandezas de Deus. O mundo do Espírito começa a trabalhar em nosso favor, queridos. Verso 14, 1 Coríntios 14, verso 14 a 19. Porque se eu orar em línguas desconhecidas,
o meu espírito ora bem. Nós somos seres espirituais. Então, quando nós oramos em línguas, ou seja, oramos no Espírito Santo, o nosso espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Tem uma clara diferença aí. Se eu oro em língua estranha, meu espírito ora bem, mas meu entendimento fica sem fruto. O que eu faço? O que eu devo fazer? Orar em espírito, mas também orar com entendimento. Então, uma clara diferença de orar no espírito e orar com entendimento. O que nós temos que fazer? Só orar no entendimento? Orar também no espírito. E orar no espírito é orar em línguas, está bem claro aqui. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios 6, ele fala para que nós vistamos toda a armadura de Deus, orando em todo o tempo no Espírito. Orando em línguas em todo o tempo. Em Judas, capítulo 1, verso 3, se eu não me engano. Não, esqueci o verso, acho que é verso 3. Estou falando de cabeça. Mas vós, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E nós vemos aqui, quem ora, edifica-se a si mesmo. Edificando-se a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Olha aí, construção. Amém? Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Meus irmãos, quando nós oramos em línguas constantemente, vai chegar uma hora que vai dar vontade de você cantar. Você é inspirado pelo Espírito Santo para cantar. E você canta em línguas também. Eu canto em línguas, mas também canto com entendimento. Aí ele continua. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Está vendo? A questão toda é no ambiente de ajuntamento. Se eu estou falando em línguas, eu estou me construindo. Eu estou orando bem, mas meu irmão não está entendendo. Então, fala consigo e com Deus. Porque realmente tu dás bem as graças, olha aí, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque eu falo mais em línguas do que todos vocês juntos. Olha aí, meus irmãos. Todavia, antes quero falar na igreja 5 palavras com a minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Pergunta com resposta óbvia. O apóstolo Paulo está proibindo falar em línguas? Ele está dizendo que essa é uma prática errada? Pelo contrário, ele orava mais em línguas do que todos eles juntos. Daí nós conseguimos entender o nível espiritual do apóstolo Paulo. Ele entendeu que orar em línguas é indispensável. Amém, queridos? Depois vocês leem 1 Coríntios 14 todo. Vocês vão compreender. Vai dizer para mim que orar em línguas não é de Deus? Não é uma prática para nova criatura? Ele fala no final lá de 1 Coríntios 14, não proibais o falar em línguas. E quantos estão ensinando aí, proibindo a igreja de falar em línguas? Não proibais falar em línguas no seu secreto com Deus. Ou, se falar em público, que haja intérprete. Ore para que haja intérprete. Amém, queridos? Então, esse é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas. Esse é o revestimento de poder que todos nós precisamos, queridos. Nós precisamos dessas línguas como que de fogo, enchendo o nosso coração, fazendo com que nós sejamos fervorosos de espírito, para que nós possamos ter esse fogo ardendo continuamente no nosso altar. Amém, queridos? Então, na próxima gravação, nós vamos falar acerca do 4º tipo de batismo, que é o batismo do fogo da provação. Todos nós devemos ser também batizados com fogo da provação, nos preparar para o sofrimento, para a perseguição, para as tribulações. Ainda mais que estamos chegando na grande tribulação. Então, mais do que nunca, nós temos que nos preparar para passarmos pela provação. E eu vou provar para os irmãos que isso também é um batismo. E na penúltima gravação, a 5ª forma de batismo que eu enxergo na palavra é o batismo do revestimento do nosso corpo, de corruptível para incorruptível. E depois, o 6º tipo de batismo que eu enxergo na palavra é o batismo com fogo, o fogo eterno. O mesmo Deus que batiza com o Espírito Santo é o mesmo que vai batizar com fogo eterno. Num contexto de trigo e
joio. A palha ele vai jogar num fogo inextinguível, mas o trigo ele vai colher para o seu celeiro. Então ele será batizado com o corpo incorruptível, e os condenados terão seus corpos de volta, mas serão batizados com o fogo eterno. Então são esses 6 tipos de batismo, além do batismo de João Batista, que já expliquei para os irmãos, que para a gente hoje não serve mais, porque o nosso arrependimento é no coração e nós nos batizamos nas águas como consequência do novo nascimento. Amém, queridos? Então são esses os batismos que eu enxergo na palavra. A doutrina de batismos, conforme está escrito em Hebreus capítulo 6, verso 2. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.